qual o melhor tratamento para as varizes. Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular, trago para você conteúdo todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. E hoje eu vou responder uma das perguntas mais comuns que eu recebo: qual o melhor tratamento para as varizes? A primeira coisa que você tem que entender é que existem vários tratamentos. Existem as aplicações, que é o tratamento mais conhecido, aquelas injeções onde a gente injeta produtos para secar aqueles vasinhos da perna. Tem a cirurgia, que é muito comum também. A cirurgia ela é um procedimento que a gente leva o paciente para o centro cirúrgico, faz a extração de alguns vasinhos. Tem o laser, tem tanto o laser que a gente faz dentro da veia, que é o endolaser, assim como tem o laser transdérmico, que é como se fosse uma pistola de laser que vai disparando, que vai dando, entregando para aquelas veias energia térmica e luminosa. E por último existe o tratamento com espuma. Para quem não conhece ainda, tem vídeo no canal, é só procurar que a gente detalha um pouco mais sobre o tratamento de espuma. E ainda existe a radiofrequência, tá bom? Que é um tratamento onde a gente usa máquinas onde vai transmitir energia vibratória para aquela veia. Pode ser tanto a fibra por dentro da veia, quanto transdérmico também. Então, para você entender o melhor tratamento, você tem que entender que existem tipos de veias diferentes. Então, esse é o primeiro passo para você conseguir compreender qual seria o melhor tratamento. Então, o primeiro tipo de vaso são as telangiectasias. As telangiectasias são vasinhos bem fininhos. Essas telangiectasias podem ser avermelhadas, podem ser arroxeadas, e elas podem crescer e se tornar as venulectasias, que parece um cachinho de uva. Essas venulectasias são pequenas veias que se dilataram, ficam um pouquinho mais grossas, fica aquela pele fininha em cima delas, e são pequenas formações, pequenas bolotinhas, para vocês poderem entender. É como se fosse um cachinho de uva, várias delas em conjunto. Elas podem coexistir com as telangiectasias e podem coexistir também com outras que eu vou falar agora. Então, o terceiro tipo de veia que a gente tem na perna são as veias reticulares. As reticulares, elas são esverdeadas e pouco tortuosas. O último exemplo que a gente tem, o último tipo de veia, são as varizes, são as veias varicosas. Elas sim, já são bem tortuosas, às vezes fazem alto relevo, formam algumas proeminências, algumas formações saculares na perna, dependendo do calibre delas. E aí você já consegue começar a entender que elas também podem se relacionar. Então, uma reticular pode estar debaixo de uma telangiectasia, nutrindo ela. Às vezes a gente pode ter uma variz grossa que vem lá da safena. Então tudo isso muda para a gente o contexto do tratamento. Tá entendendo? Então qual que é o passo inicial que a gente vai tomar para planejar esse tratamento? Primeiro é examinar o paciente. Se necessário, solicitar algum exame complementar. Eu gosto muito de um ultrassom chamado ultrassom com Doppler, ou ecodoppler, tem gente também que conhece como Doppler colorido, duplex scan, são vários nomes para o mesmo exame, que é um exame de ultrassom, um exame simples, tá bom? Onde, semelhante com aquele exame da barriga, ultrassom abdominal, que tem uma peça onde passa um gelzinho e vai passando na perna para localizar as veias com problema, tá bom? Então, depois desse ultrassom, eu consigo determinar o que? Se aquela variz tem relação àquela veia superficial, seja ela uma telangiectasia, uma venulectasia, uma reticular ou uma varicose, uma varize, eu posso determinar a relação entre elas. Se alguma delas tem relação com a safena, se alguma delas se relaciona uma com a outra, é como se fosse uma árvore. Imagina a raiz debaixo da terra, que são aquelas veias que eu não consigo enxergar, o tronco e as folhas em cima. Então, para a gente poder tirar, se você tem o objetivo de cortar as folhas ou de retirar toda a árvore, para você entender o exemplo, essa analogia, se você não tirar a raiz do problema que está lá debaixo da terra, que a gente nem consegue enxergar, talvez só cortar as folhas não resolve. Vai crescer tudo de novo. Tá entendendo? Então, para você entender o melhor tratamento, você tem que fazer um estudo dessa pessoa, examinar, fazer o exame de ultrassom para poder entender de onde vem o problema, aonde que está a raiz do problema se você não está enxergando só as folhas. E se você cortar as folhas e não tratar a raiz, provavelmente essas varizes vão o quê? Retornar, recidivar. Os tratamentos não tem um tratamento para determinado tipo de vaso. Por exemplo, a telangiectasia eu não posso tratar só
a telangiectasia só com a aplicação. Eu posso usar o laser transdérmico também. Eu posso, por exemplo, usar técnicas combinadas. Eu posso usar o laser transdérmico junto com as aplicações e, além disso, ainda existe a possibilidade de usar o polidocanol, que é a espuma, né? O produto que a gente faz o tratamento de espuma para as varizes superficiais, para as telangiectasias. Alguns casos, quando a veia está grossa, eu posso optar pela cirurgia. Outros casos, quando a gente, né, tem uma relação entre uma safena doente gerando uma reticular, gerando telangiectasias, a gente pode fazer o tratamento o quê? Combinado. A gente pode usar o laser na safena, né, ou a espuma na safena, essas reticulares poder tirar com uma escleroterapia, uma aplicação especial chamada de aplicação ampliada. A gente pode usar também nelas a própria espuma, a aplicação simples ou laser transdérmico. Então não existe melhor tratamento de varizes. Eu falei isso tudo, pessoal, para vocês poderem entender que o tratamento de varizes ideal, né, não existe, não tem técnica superior à outra. A gente tem riscos e benefícios de cada técnica e a gente tem pacientes com apresentações de doenças diferentes. Às vezes, pessoal, aquela veia que você enxerga, né, na sua perna pode ser semelhante com a de uma amiga, pode ser parecida, mas às vezes o problema é outro. Às vezes a sua pode ter relação com uma reticular que vem da safena, a daquela pessoa talvez possa não ter essa relação, entendeu? Então o melhor tratamento ele não existe. O melhor tratamento é o quê? É o tratamento personalizado, individualizado, que vai atender aquela pessoa, as aspirações, os desejos, né? Tem pessoas que às vezes se apresentam para nós com uma úlcera varicosa, tem pessoas que já se apresentam com um apelo mais estético, às vezes uma mulher de 35 anos, né, com umas varizes, com umas telangiectasias bem superficiais. A abordagem tem que ser diferente daquela senhora, por exemplo, de 80 anos, que já não é uma boa candidata para cirurgia, que talvez já tenha uma úlcera varicosa na perna. Então tudo isso vai interferir. Então o tratamento tem que ser individualizado, personalizado e preferencialmente combinando as duas técnicas. E preferencialmente combinando mais de uma técnica. Tá entendendo? Por exemplo, se você usa a aplicação junto com o laser e talvez ainda a aplicação gelada, né? Aquele produto na geladeira, que em alguns casos a gente pode fazer a crioescleroterapia com criolaser. Alguém já ouviu falar da técnica de Clax? É esse exemplo que eu estou dando. Então você está usando o que? 3 coisas para poder secar aquele vasinho. Você está usando a glicose, o frio que faz a veia se contrair, faz vasoconstrição, junto com laser. É muito mais eficaz, por exemplo, do que uma aplicação simples. Outro exemplo para você entender, você deixar de tratar uma safena, às vezes aquela mulher que chega ansiosa no consultório, eu vim aqui fazer a aplicação, e não entende que às vezes aqueles vasinhos superficiais têm relação com algo mais profundo. Às vezes a gente deixa de tratar uma safena e aí o que acontece? A recidiva acontece, às vezes a falha no tratamento. Então se você está fazendo a aplicação e não está resolvendo, é porque ou tem alguma coisa por detrás disso aí, algum vaso grande que a gente não foi identificado antes de iniciar o tratamento, ou às vezes uma safena, ou ainda, né, não está sendo feita a combinação de mais de uma técnica. Só uma técnica não está sendo suficiente. Então o melhor tratamento de varizes é qual? É aquele personalizado, individualizado, feito para atender as aspirações daquela pessoa, preferencialmente combinando mais de uma técnica. Não existe técnica superior à outra, cada técnica tem seus riscos e seus benefícios. Como eu disse antes, né? Tem pacientes que não são bons candidatos cirúrgicos. Existem técnicas minimamente invasivas que às vezes um paciente de alto risco ou um paciente com determinada situação pode ser superior, pode ser preferido, né, em detrimento de outro tratamento. Então os tratamentos de varizes, cada um tem sua particularidade, tá certo? O laser, ele tem seus riscos e benefícios, a espuma tem seus riscos e benefícios, assim como a cirurgia. Tudo isso deve ser feito, essa avaliação feita de forma individualizada, para a gente poder montar, para a gente poder desenhar um plano de tratamento para aquela paciente que atenda as aspirações e trata de forma completa aquelas veias que estão ali.